Olá! No vídeo de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre condutores e isolantes. Mas não esses condutores de Uber que existem hoje, nem muito menos essa fita isolante que você tem em casa. Este vídeo é sobre física, lembra? O que vamos estudar hoje são os condutores e isolantes elétricos. Não lembrou ainda? Então, vamos te dar um choque de física para clarear suas ideias. Toda a matéria que conhecemos é formada por moléculas. Esta, por sua vez, é formada de átomos, que são compostos por três tipos de partículas elementares: os prótons, nêutrons e elétrons. Se pudéssemos separar os prótons, nêutrons e elétrons de um átomo e lançá-los em direção a um ímã, os prótons seriam desviados para uma direção, os elétrons a uma direção oposta à do desvio dos prótons e os nêutrons, estes não seriam afetados. Ou seja, quando as cargas são de mesmo sinal, elas se repelem mutuamente, e as cargas de sinais opostos se atraem. É aquela famosa frase em que os opostos se atraem. Esta propriedade de cada uma das partículas é chamada carga elétrica. As primeiras observações de que a força que move as partículas podem ser tanto atrativas quanto repulsivas levaram à conclusão que existem dois tipos de cargas elétricas, as positivas e as negativas. Alguns materiais possuem cargas elétricas livres em sua estrutura e são chamados de condutores, enquanto outros materiais, essas cargas quase não existem, são chamadas de isolantes. A estrutura e a natureza elétrica dos átomos são responsáveis pelas propriedades dos condutores e isolantes. Para alguns materiais, classificados como condutores, como os metais, os elétrons podem mover-se de forma relativamente livre. Alguns exemplos são os metais, soluções iônicas e gases ionizados. Muitos deles têm importante papel no dia a dia, utilizados nos fios condutores de eletricidade e na indústria de eletroeletrônicos. Já os isolantes fazem o processo contrário. Nesses materiais, os elétrons ficam próximos ao núcleo e são fortemente ligados a ele, contendo pouco ou quase nenhum elétron livre. São exemplos de isolantes o isopor, o vidro, o plástico, a cerâmica e a borracha. Se fizermos fluir uma corrente elétrica em um circuito muito simples, com uma pilha e uma lâmpada, esta acenderá. Se o circuito for interrompido, a lâmpada apagará. Então, se a interrupção for preenchida com algum tipo de material condutor, a corrente elétrica será restabelecida e a lâmpada acenderá. Caso contrário, quando o material que for usado para fechar o circuito não tiver propriedade de conduzir eletricidade, a lâmpada não acenderá. Entre os materiais condutores e os isolantes, existem os semicondutores, que tiveram e continuam tendo um impacto importante na sociedade. Tudo que é computadorizado depende de semicondutores, como, por exemplo, este notebook ou celular que você está usando para poder ver este vídeo. E então, conseguiu entender tudo? Se não, se liga na revisão. Os condutores de eletricidade são materiais que possuem elétrons livres em seu interior. Estes elétrons, quando submetidos a uma diferença de potencial elétrico, se movem sob o efeito deste potencial, por exemplo, os metais. Já nos isolantes, as cargas elétricas do material estão em equilíbrio, atraindo-se mutuamente. Portanto, não há elétrons livres para compor o movimento. E como exemplos de isolantes, temos os plásticos ou borrachas. Created using Powtoon.